Amém. Romanos capítulo 10, versículo 9 a 10. Amém? Ok, eu vou ler então. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém? Palavra do Senhor, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, concede-nos o entendimento, o discernimento da Tua palavra, diante daquilo que o Senhor tem para nós. Oramos, Deus, para que possamos receber a medida e a profundidade do entendimento das coisas espirituais. Ministra-nos do Espírito, dá-nos o entendimento no Espírito, e assim trabalha e renova nossa mente, limpa o nosso coração, cura a nossa alma, Deus, para que possamos a cada dia e sermos transformados à medida e estatura de Deus. Assim oramos em fé. Amém. Amém, queridos. Esse é um texto muito usado, né? Eu gosto de usar muito no processo de evangelizar, e ele é um texto onde Deus, onde a palavra traz duas características ou dois passos muito importantes, quando ele diz que com a boca se confessa para a salvação, mas com o coração se crê. E ele diz aqui no versículo 10 que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. São duas coisas diferentes que acontecem aqui. E nós precisamos entender algumas coisas que acontecem num processo de conversão na nossa vida. Eu tenho falado e tenho colocado isso de uma forma bem enfática a respeito da nossa quebra de religiosidade, dessa cultura religiosa que foi formada em nós, e nós vamos então vivendo uma vida muito superficial no relacionamento com Deus. O nosso conceito de valores construído, no meu caso, né, eu tive uma formação católica e eu tive então um conceito de valores muito sem vida, sem a real entendimento daquilo que a palavra de Deus ensina. E nós precisamos compreender quem Deus é e precisamos compreender qual é a medida e qual é a profundidade desse relacionamento que Deus tem conosco. Queridos, nós precisamos também entender. Essa semana eu coloquei uns salmos, eu tenho um grupo de devocional, e eu coloquei uns salmos. Quem lembra o endereço desse salmo? 103:19, né? E esse salmo, ele diz assim: o Senhor Deus estabeleceu o seu trono no céu, ele é rei e domina sobre tudo. E quando nós lemos esses salmos e nós olhamos na interpretação de que Deus estabeleceu o seu trono no céu, é como se Deus estivesse distante, Deus estivesse longe da terra. E esse é o conceito que nós temos de Deus. Um Deus que está longe, um Deus que está lá no céu, um Deus que está num lugar distante. E é um conceito errado. Por que é um conceito errado? Porque a nossa interpretação de Deus está errada. O conceito do salmista é dizer que o lugar de governo de Deus é numa posição maior. O lugar de governo de Deus é numa posição de altura. Quando uma pessoa assume um governo, uma posição de liderança, uma posição de autoridade, ela tem um lugar aonde ela se estabelece. Por exemplo, nosso presidente, quando ele assume a presidência, ele tem lá em Brasília um lugar aonde é o seu QG de comando, com seus ministros.
o próprio prefeito, o próprio governador. Nós mesmos, quando estamos numa posição de autoridade, nós temos que ter um lugar onde é o lugar de governo, nas nossas casas, no nosso trabalho, com os nossos filhos, com o nosso casamento. Nós temos que assumir o lugar certo. E aqui o salmista está dizendo que Deus, quando Ele governa, Ele está num trono. E aí ele diz também que Ele domina sobre tudo, mas nós temos que ter uma compreensão da palavra de Deus, em que Deus, Ele sempre quis estar perto do homem, sempre. E vou lhes provar isso. Você tem uma distância entre você e Deus, entre eu e Deus. Não é Deus que se distanciou, somos nós que nos distanciamos. Hoje, quando nós vivemos esse dia nublado, né? E em alguns momentos o sol apareceu. Isso caracteriza o quê? Que o sol estava lá. O que impedia ele de estar sobre nós eram as nuvens espessas, né? Mas quando elas abriam, o sol descia. Mas o sol está lá. E às vezes no nosso relacionamento com Deus, o que impede essa presença de Deus é algumas coisas que estão entre você e Deus. Então o conceito de Deus de estar sempre próximo, nós podemos observar, por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 2 e 15, quando Deus está no jardim. E diz ali que Deus, ao entardecer, estava com o homem no jardim do Éden, porque Deus queria estar perto. Mas com o pecado que Adão e Eva cometeram, eles se afastaram de Deus. Eles se afastaram de Deus. Mas Deus não desistiu. Quando, por exemplo, Êxodo 25:8 diz, quando Moisés tira Israel do Egito, Deus manda construir o tabernáculo, para que durante a caminhada do deserto, no tabernáculo fosse o lugar da presença de Deus, porque Deus queria estar perto. Quando encerra esse ciclo da caminhada de Israel no deserto, nós temos então os períodos dos reis e dos templos, onde em 1 Reis 6:7 Deus ordena que se construa templos, porque Deus queria estar perto do seu povo. Quando termina o ciclo dos templos e dos reis, Deus gera nova aliança em Cristo Jesus. Isso está lá, por exemplo, em 1 Pedro 3,16, em 1 Pedro 2,5 e 1 Coríntios 3,16, que diz que nós somos a habitação de Deus, porque Deus quer estar perto. Então hoje nós vivemos essa plenitude dessa aliança em que nós estamos perto de Deus e Deus está tão perto que decidiu estar em nós. E esse conceito de entendermos, nossa, Deus morando em mim é algo muito complexo, né? A gente não se vê dessa forma, Deus morando em mim, quem sou eu e quem é Deus para morar em mim? Eu sou tão indigno, eu sou tão pecador, eu sou tão pequeno. Então esse conceito de entender a presença de Deus na nossa vida é um pouco complicada, é um pouco complexa. Então é muito mais fácil nós virmos ao culto, a um lugar onde se diz que Deus está ali. Mas esse conceito está errado, porque Deus não está aqui. Quando nós formos embora e fecharmos este lugar, Deus não fica aqui. Deus está com você. Então nós temos uma interpretação errada, e esse entendimento, muitas vezes, como o povo de Israel, tinha medo de Deus. E quando Deus falava com eles, eles se aterrorizavam. E eles diziam, Deus não fala conosco, fala com Moisés. Então, queridos, nós precisamos entender que Deus, Ele quer estar perto de nós.
A nossa mente é a porta de abertura, aonde nós, através da mente, damos abertura para tudo na nossa vida. A nossa fala, a nossa palavra, ela é a legalidade. Ela é a legalidade daquilo que nós determinamos. Mas o coração é o lugar da presença de Deus. Deus vive no coração. É o coração que é o ambiente da presença de Deus. Não existe outro lugar que Deus vai estar, é no coração. A plenitude daquilo que Deus faz e daquilo que Deus é comigo e com Ele é no Espírito. Mas o lugar da habitação de Deus é o coração. A palavra de Deus em Provérbios, ela fala mais de 90 vezes a palavra coração. Toda a Bíblia tem mais de 800 vezes citado a palavra coração. O coração é um órgão extremamente importante e esse é o tema dessa noite. Eu queria falar para vocês sobre o coração, o lugar da presença de Deus. E é nesse lugar que Deus decide estar e morar. A mesma porta que você abre na mente para entrar coisas dentro de você é a mesma porta que você tem que abrir para sair. Paulo diz em Romanos capítulo 2, ele diz: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Há um conceito que diz que aquilo que nós precisamos mudar no nosso destino precisa ser mudado na mente. Quando você muda a mente, você muda as suas palavras. Mudando suas palavras, você muda os seus hábitos. Mudando os seus hábitos, você muda o seu destino. Então a importância de que nós venhamos abrir a nossa mente para que ela e cuidar com aquilo que a nossa mente faz ou busca, é que vai determinar o que está no nosso coração. E nós podemos perceber, queridos, que toda aliança firmada em honra, ela é feita com palavras, sempre. Por isso que a salvação é um ato de confissão em palavras. É o momento em que você diz sim, é como casamento. Quando você determina diante da testemunha, diante daquela pessoa que está representando aquele ato cerimonial, diante de todos os convidados, você diz sim, eu aceito esta pessoa. Por isso que Paulo faz essa comparação da igreja com o casamento. Ele diz que o relacionamento que nós temos com Cristo é um relacionamento como de um casal. Ele está falando do âmbito da intimidade. Então, quando nós confessamos Cristo, nós confessamos em palavras, nós dizemos, eu sim, aceito Jesus como Senhor. Mas o processo de transformação, o processo de crer, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, acontece no coração. São duas coisas diferentes. Por isso que nós vemos muitas pessoas que confessaram Jesus e vivem somente nesse ambiente da confissão. Elas não creem no coração. Por isso elas não foram transformadas. É interessante nós entendermos, porque muitas vezes eu vejo pessoas constantemente, quando a gente faz um apelo de salvação, aquela pessoa sempre se levanta. Ela está sempre se levantando. Por que ela faz isso? Porque ela não creu ainda no coração. Ela apenas fez um ato de confissão. Vocês estão entendendo? Então ela está ali afirmando constantemente que ela sim, ela aceita Jesus, mas ela não creu no coração e por isso ela não tem a plenitude da presença de Deus e aonde ali se instala aquela confirmação de que Deus vive nela plenamente. E ela não precisa em cada apelo fazer essa confissão. A dimensão daquilo que Deus faz no nosso coração nos torna uma pessoa realmente transformada. Realmente transformada. Por isso o coração, ele é o primeiro órgão que se forma em nossas vidas. O coração é o primeiro órgão que se forma em nossas vidas. De todos os órgãos, quando você está ali no ventre da sua mãe,
você antes dos olhos, dos ouvidos, das pernas, dos braços, é o coração que se forma, porque ele é o centro da vida. E o salmista diz em Salmo 139, 13, que Deus o conheceu antes de você ter forma. Então Deus conheceu o seu coração. Foi o primeiro órgão que Deus viu. Se Deus viu o seu coração, ninguém conhece tão bem você quanto Deus. Nem você mesmo se conhece tanto. Porque Deus conhece o seu coração. E esse primeiro órgão formado, ele é aquele que determina todas as coisas, todas as saídas da vida. Por isso que Provérbios diz, sobretudo guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Então, queridos, nós precisamos perceber também na história de Davi, quando o profeta Samuel vai para ungir o rei, e ele não sabia quem era o rei, ele só estava indo para a casa de Jessé, né, para ungir o rei de Israel, que seria substituto de Saul. Quando ele chega na casa, ele percebe os irmãos de Davi, que eram homens guerreiros, homens alistados ao exército, homens, e tinha um que era de boa aparência, diz o texto. E Samuel vai, então, dizendo, é esse, e vai ungir esse homem. E quando ele vai ungir, Deus fala com Samuel. O que Deus diz? Samuel, eu não vejo aparência, eu vejo coração. Não é este homem. O que eu escolhi não está aí. E aí Samuel então pergunta ao pai deles, tem mais alguém? Ele disse, tem um lá. O esquecido, o rejeitado, né? Aquele que não tem nenhuma consideração para a família, né? Um menininho, que deram para ele a função de cuidar das ovelhas. Os outros têm uma posição melhor. Mas aí Deus mostra que aquele menino esquecido, aquele menino rejeitado, é um menino que Deus conhecia no coração. Aquele menino que não tinha valor nenhum para o conceito de família, era o menino que Deus tinha escolhido. Porque Deus não vê a aparência. Às vezes nós estamos preocupados tanto em fazer para que sejamos reconhecidos por Deus, e no entanto, Deus não vê o que fazemos, mas sim quem somos. E às vezes nós tentamos isso no contexto da vida, né? Tentamos aparecer, tentamos agradar homens, tentamos agradar o nosso chefe. Não, eu vou fazer. E quantas vezes nós fomos decepcionados porque fizemos tanto e dissemos, nossa, que injusto, não reconheceu o meu trabalho, o meu esforço. Porque na verdade, queridos, o que importa não é o que você faz, mas quem você é. Aquilo que nós realmente somos interiormente é o que apresenta-se diante de Deus como algo de valor. Porque às vezes aquilo que nós estamos fazendo é algo por interesse, é algo condicionado, é algo que nós estamos fazendo para que sejamos reconhecidos. Por isso que há várias parábolas de Jesus falando sobre isso. Por exemplo, quando Jesus escolhe algumas pessoas pelo período, ele fala uma parábola do empregador que escolhe alguns empregados pela manhã e ele fecha um valor, e depois ele escolhe ao meio-dia e fecha o mesmo valor com aqueles que vão trabalhar, e aí aqueles que trabalharam o dia inteiro dizem, isso é injusto, nós trabalhamos o dia inteiro e vamos receber a mesma coisa. E aí o trabalhador diz, por que é injusto? Você não aceitou? Não fizemos um trato? Sim, eu cumpriu, então não é injusto. O nosso senso de justiça, essa parábola está dizendo isso, nós temos um senso de justiça pelo que nós fazemos e não pelo que nós somos. O conceito de valor na nossa vida está muito fundamentado em preço e não em valor. Valor não tem preço.
Por isso que a gente perde tantas coisas na vida, porque a gente dá preço a elas. Às vezes você diz assim, eu não tenho amigos, porque você nunca valorizou um amigo. Você deu preço à sua amizade. Eu não sei, o meu casamento é um casamento tão... Você nunca valorizou o seu casamento, você deu preço. Ele sempre foi condicionado. O seu relacionamento é condicionado. O princípio de valor está naquilo em que consiste, na essência do que Deus é e não do que Deus faz. A medida daquilo que nós buscamos a Deus está consignado aquilo que Deus faz e aquilo que Deus atende na nossa vida, não é verdade? Quando Deus atende uma oração e a gente recebe a bênção, a gente recebe aquela oração, a minha fé agora. Mas e se Deus não der? E se Deus não fizer? Ele continua sendo o mesmo? Porque nós precisamos entender que aquilo que Deus trabalha na nossa vida não é pelo que Ele dá. Hoje pela manhã eu dizia assim, quando nós oramos a Deus e pedimos algo e Deus não responde, nós não entendemos, queridos, que na verdade, por que Deus não está respondendo? O que é que está atrapalhando a resposta de Deus? Quando nós buscamos algumas coisas e nós não percebemos que aquilo que nós queremos, às vezes nós não conseguimos, não é porque não conseguimos, é porque tem coisas em nossa vida que atrapalham, que impedem. Por isso que a palavra de Deus diz, os limpos de coração verão a Deus. Por isso que o salmista Davi, ele era um salmista ele era um homem que se prezava do propósito de ter um coração limpo. Por isso que ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Não porque foi um homem que nunca errou, ele errou muito. Não soube ser pai, foi ausente como pai. Foi um homem que adulterou, foi um homicida, cometeu muitos erros. A própria construção do templo não lhe foi permitida. Deus mesmo disse a ele, não lhe permito construir o templo porque as suas mãos estão sujas de sangue. Quem construiu foi o filho dele, que foi Salomão. Mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque era um homem que se arrependia aos pés de Deus. Salmo 51, ele diz assim, contra ti somente pequei, lava-me e purifica-me. A medida do nosso coração é por aquilo que nós nos apresentamos diante de Deus, com um estado de humildade, de arrependimento, de quebrantamento. E Deus ama esses corações, porque Deus odeia a vaidade. Se nós formos ler o contexto por exemplo, de Mateus 7:20, Marcos 7:20, e ali Jesus ele faz uma expressão de tudo aquilo que está no nosso coração. Ele diz assim, o que sai do homem é o que torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, queridos, aqui Cristo está dizendo, o autor Marcos está dizendo que todas essas coisas estão dentro do nosso coração. E todo hábito, ele precisa de um habitar. Todo hábito precisa habitar em algum lugar. Todo hábito que você desenvolve, e aqui são hábitos. Isso aqui são maus hábitos, né? Ele está dizendo, maus pensamentos se tornam um hábito. Tem pessoas que são habituadas em ter maus pensamentos.
Ela não consegue ter um pensamento positivo. Ela vai falar sobre alguém ou sobre alguma coisa, ela sempre é crítica. Ela critica. Ela não consegue ter um bom pensamento. Ela não consegue falar coisas boas. Mas sempre alimentando o mal. Sempre. Está sempre criticando. Quando ele diz as imoralidades sexuais, são hábitos que precisam de um lugar para habitar. E ele está dizendo que é o coração. Quando ele diz os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, são hábitos. Tem pessoas que são habituadas a ser arrogantes. Aonde que habita isso? No coração. Por isso que João 13, quando o autor diz que Jesus fala para Judas, e ele diz, vai e faz o que o diabo colocou no teu coração. Judas podia dizer, Deus, eu me arrependo naquele momento. Ele podia dizer, eu não vou fazer isso. Mas ele foi. Por que ele foi? Preste bem atenção nisso. Porque todo desejo, quando desce para a alma, que é o centro da vontade, ele não tem volta. Não tem. Judas podia se arrepender, mas não se arrependeu. Por isso que ele nunca seria um homem segundo o coração de Deus. Ele vai e faz o que ele estava no coração dele. Ele traz Jesus, vende Jesus por 30 moedas, e depois ele se arrepende. Ele volta, joga as moedas aos pés daqueles caras que ele comprou e se suicida. Quando alguém lá na casa, na clínica, decide ir embora, você pode, até Jesus, se vier ali, e ele não vai mudar de ideia. Por quê? Porque desceu para a alma, centro da vontade. Esse é um ambiente perigoso. É o ambiente dos homicídios. Você já tentou convencer alguém que está com ódio tremendo? Não adianta. Ela quer matar, ela quer cometer algo, ela quer fazer algo. Você já tentou convencer o seu marido para ele não sair quando ele decidiu ir embora? Ou sua esposa, em atitudes, desceu para a alma, para o centro da vontade, não tem volta. Não existe um caminho de volta, a não ser que exista um coração arrependido, um coração humilde, um coração que se quebranta na presença de Deus, senão não tem volta. Tem algumas pessoas que vêm, confessam Jesus, ficam na igreja e se desviam e nunca mais voltam. Por quê? Porque o coração delas não foi alcançado por Deus. Mas tem pessoas que vêm, confessam Jesus, creem de coração, se afastam, mas voltam. Por quê? O coração dela foi alcançado por Deus. Vocês estão entendendo? A perspectiva daquilo que as pessoas vão vivendo e nós vamos percebendo no comportamento das pessoas é aquilo que elas têm dentro do coração. Então você gasta tempo às vezes com uma pessoa que é superficial na fé. Você ora com ela, ela confessa, ela faz todo o processo, mas ela não deixa com que o coração dela seja transformado. O hábito do vício está no coração. Ele encontrou um lugar para habitar. Amém? Não durma, irmão, acorde. Amém? Eu estou orando, pastor. Isso é espiritual, irmão. Isso é embotamento de mente. O diabo não quer que você entenda isso. Porque o dia que você entender algumas coisas, há uma transformação total. E é simples. É simples. É muito simples. A perspectiva daquilo que nós entendemos no reino de Deus
é um alinhamento com Deus. E é interessante porque o livro de Romanos, ele diz assim: pois com o coração se crê para a justiça. Você sabe o que quer dizer isso? Presta atenção. Com o coração se crê para a justiça. Esse também é um termo que a gente lê e a gente olha e diz: nossa, Deus vai fazer justiça, juízo. Não é isso, irmãos, não é isso. Justiça aqui representa duas coisas: direitos e deveres. Sabe quando a gente olha para o nosso país e para as situações e a gente paga imposto e a gente anda numa rua esburacada e a gente diz: não é justo, eu pago imposto, não é justo, eu não tenho saneamento básico, não é justo, eu não tenho médico. Por que você acha que não é justo? Porque você está revendo ou requerendo os seus direitos e aquilo que é dever do governo. Quando a palavra de Deus diz que o coração se inclina para a justiça, há um alinhamento com Deus, então os seus direitos e o dever de Deus se cumprem na sua vida. Porque é no coração que se alinha isso. Então aquilo que você não recebe de Deus, aquilo que não está havendo ainda na sua vida como uma ação completa de Deus, é porque há um desajuste, não há um alinhamento. E isso acontece no coração, é isso que a palavra está dizendo. Então, queridos, quando Davi, ele é ungido, e ele então, Samuel ali aprende uma lição, que Davi é um homem que está plenamente com o coração na presença de Deus. Quando ele vai lutar com Golias, ele usa daquilo que é a força do seu coração, daquilo que é a força da sua fé. Ele crê de tal forma que ele não usa uma espada, ele não usa nada, ele usa uma funda com uma única pedra. E ele sabia que aquilo era suficiente para derrotar aquele inimigo, porque ele sabia em quem ele cria. Por isso que a plenitude do coração é aquilo que nos faz viver em vitória. Amém? Amém? Meu Deus, vocês estão aqui? Amém? Então tá bom. Se eu ouvisse isso, eu saía pulando, gritando, dizendo: oh Deus. Irmãos, nós precisamos então permitir que o nosso coração seja habitado completamente pela presença de Deus. Por isso que Efésios 3,17 diz: peço também que por meio da fé, Cristo viva, habite no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. O lugar de habitação de Deus é no coração. Agora, para Deus habitar no nosso coração, precisa acontecer uma coisa chamada limpeza. E quem faz a limpeza é você. É como se você dissesse assim: Deus, entra aqui na minha vida. Posso entrar? Pode. Você abre a porta e deixa Deus entrar, e Deus vai dizer assim: aqui embaixo tem sujeira, você tem que limpar. Aqui nessa gaveta tem coisas imorais, o que você vai fazer com isso? E Deus começa a mostrar: isso aqui não é seu, por que está aqui? E Deus começa então, queridos, a dizer o que você tem que fazer para que haja uma limpeza, e você faz a limpeza. Aí quando você faz a limpeza, o que a casa fica? E vazia. Você limpou, tirou tudo, ficou limpa e vazia. Se ela permanecer vazia é bom? Por quê? Porque todas essas coisas que estão aqui em Marcos, que diz pensamentos impuros, todas essas coisas, quando elas saem, se você não encher a sua casa, elas voltam de novo, e voltam mais forte. E aí diz assim o autor: o estado primeiro fica pior. O estado, o segundo estado fica pior do que era o primeiro, é isso. Então, queridos, quando nós limpamos, nós precisamos encher
E aí, como é que nós enchemos? E aí é interessante porque não é a dinâmica de como enchemos, mas o que impede você de encher. Quais são as coisas que impedem você de encher? Por exemplo, as más companhias. Os ambientes em que nós vivemos, aquilo que nos contamina. Se você não mudar esses ambientes, você não consegue encher, porque há uma barreira. Se você não mudar o jeito de falar, de professar as palavras. É interessante porque ninguém nos ensinou a falar palavrão. Nós já nascemos falando. Você olha uma criança, começa a falar, ela já está falando palavrão. Tipo, quem que ensinou? Está nela, na sua essência caída. Ela já quer agredir, ela quer brigar. Então nós precisamos compreender, queridos, que a plenitude daquilo que nós precisamos encher está naquilo que impede para que a casa seja cheia. O que nós estamos ouvindo? Porque você só deixa entrar aquilo que você quer que entre. Quando os seus ouvidos são impuros, quando você é adepto à fofoca. Eu tinha um irmão que eu dizia assim para ele, cara, você está sabendo de tal situação? Ele disse, não. Eu falei, você não está sabendo? Ele disse, não. Sabe por quê, pastor? Porque eu não sou fofoqueiro. Quando você não é fofoqueiro, as notícias não chegam para você. Mas tem gente que ama fofoca. Ama. E ainda diz que vai compartilhar um motivo para a oração. E é uma fofoca. Tem gente que ama fofoca. Tem gente que ama entregar o seu ouvido para ouvir fofocas. Eu me lembro não sei se tem ainda a tribuna, né? Mas acho que tem, né? A gente lia aquela tribuna de manhã, era sangue, assim, para todo lado, né? Tem alguns jornais, eu não assisto jornal, irmãos, eu não assisto, porque não me faz bem. A notícia chega para você, alguém vai trazer para você, alguém vai falar. Leia um livro que você vai construir mais. Mas tem gente assim, às vezes eu vou tomar café em algum lugar, já está lá naquele jornal desgraçado. 15 morreu numa chacina. A televisão fica pingando sangue já. 15 morreu numa chacina. E não sei o que, aquele povo morto no chão, e aquela coisa. Como é que você vai comer? Aquele troço desgraçado. E tem gente que ama isso, irmãos. Isso é uma pobreza de espírito. Isso é uma pobreza de valores. Parece que a gente se move. Mal, morte. A gente não sabe quantas coisas a polícia fez nesse fim de semana, quantos bombeiros salvaram vidas, quantas pessoas foram salvas de acidentes, mas teve um que morreu, 2 ali decapitados. Eles mostram aquilo ali, não mostram as coisas boas, porque as pessoas gostam das coisas ruins, das notícias ruins. E quando a gente tem um coração impuro, parece que aquilo fortalece o nosso coração. Se a gente encontra alguém falando coisa boa, a gente diz, esse cara está parecendo, né? Mas se a gente encontra outro que está pior do que a gente, e está se alimentando também da miséria, e vem e diz, não, a coisa está feia, a coisa é isso, a coisa é aquilo, e a gente diz, é verdade, e isso une os dois, e é aquela tristeza que Deus sai correndo. Então tem gente que gosta disso. Eu não estou falando de vocês, com certeza, nem de mim. Então, queridos, para encher, nós precisamos saber o que nos impede, o que nós estamos ouvindo, qual é o lixo que nós estamos deixando entrar, de que forma nós estamos permitindo com que os nossos olhos vejam coisas boas.
Qual é o ambiente em que nós estamos? Porque a palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Eu estava falando lá de manhã, eu disse lá na clínica, tem 30 pessoas internadas. Se tem um espírito de porco lá, ele contamina todos aqueles que têm o espírito de porco. É verdade, ele contamina. Mas se tem pessoas lá com o coração voltado a um propósito, elas não se deixam contaminar. Então é o nosso coração que precisa encontrar, e aquilo que nós precisamos alcançar está nas coisas em que nós não queremos mais para a nossa vida. Eu sempre digo isso, queridos. O propósito está em que você diz: isso eu já não quero mais. Passou o tempo em que isso era valor para a minha vida. Hoje eu não quero mais. Não quero mais esse ambiente, não quero mais essas conversas, não quero mais andar com essas pessoas, não quero mais. Na esquina da nossa casa, aqui próximo da Valdemar, tem um bar bem antigo. Às vezes eu vou ali comprar um bolinho de carne que aqueles velhinhos fazem, muito bom. Aí chego lá, tá toda aquela velharada sentada com um copo de pinga, cerveja, jogando baralho, outro não sei o que, tudo morrendo. Mas tem uns novos lá também, que estão começando, os outros estão morrendo, alguém tem que começar, dá continuidade. Aí você passa ali, irmãos, na sexta-feira de noite, tem uns 20 carros, tudo ali, bebendo, jogando. Aí chego em casa, de que jeito? É o inferno. Aí você passa no sábado, eu sou muito perceptivo, eu vejo, tá lá os mesmos carros, no sábado também eles estão lá. Aí vão mais cedo, porque no sábado eles não trabalham, então eles podem ir de tarde já e ficam, Aí volto para casa, pior do que voltar na sexta. Vai lá no domingo, acho que está aberto no domingo também. Então, irmãos, sabe, esse contexto de vida, eu vivi isso com meu pai. Minha mãe mandava espiar o meu pai, que estava bebendo no bar. Aí eu apanhava, porque meu pai me via. Eu apanhava do meu pai e apanhava da minha mãe, porque apanhava porque eu fui espiar e apanhava porque eu não contava daí para minha mãe toda a verdade. Era um inferno. Então, queridos, aquilo que nós precisamos realmente saber o que impede de nos enchermos da presença de Deus. Existe uma história de 2 pastores com Alzheimer, que um pastor foi visitar um deles, e quando chegou lá, o pastor só falava besteira, só palavrão, xingava as enfermeiras. O cara estava com Alzheimer, mas o coração dele nunca foi puro. Aí ele foi num outro pastor, e aquele pastor só falava a palavra de Deus, recitava a palavra de Deus. Por quê? Porque o coração dele foi transformado. Quando você tiver Alzheimer, eu vou visitar você. A plenitude daquilo que nós somos está no coração, irmãos. É como aquele poeta que declamou o Salmo 23. Ele declamou de uma forma linda, totalmente tocante. Quando ele terminou de declamar o Salmo 23, todos se levantaram e aplaudiram, ovacionaram ele com aplausos. Aí pediram que um pastor senhor, já ancião, declamasse o mesmo salmo. E aquele senhor declamou, se levantou e declamou aquele mesmo salmos. E quando ele terminou de declamar, toda a plateia estava chorando, porque aquele homem falou daquilo que ele vivia. O Senhor que ele dizia que era o meu pastor era o Senhor dele. Ele tocou o coração das pessoas. O poeta tocou a alma, tocou a mente. Então nós precisamos entender que a nossa transformação precisa ser no coração. Eu já enterrei pessoas que só confessaram Jesus, não tiveram o coração transformado.
E às vezes são pessoas que estão há 20, mais de 30 anos na igreja, mas não tiveram um coração transformado. Porque a transformação do coração é medida pelas atitudes. Quando o jovem rico chega diante de Jesus e diz: o que eu preciso para ter a vida eterna? Jesus cita os mandamentos e ele diz: não, eu faço tudo isso, eu vou à igreja, eu dou dízimo, eu faço isso. Aí Jesus olha para ele, vê o coração dele e diz: uma coisa te é necessário, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E o texto diz assim: aquele jovem virou as costas e foi embora, porque o coração dele estava nas coisas materiais. Ezequiel 36, 26 diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei o coração de carne. Provérbios 14, 30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. 1 Tessalonicenses 3,13 diz que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Salmo 51:10, o salmista Davi diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Amém? Queria deixar essa palavra ao coração de vocês, que você pudesse limpar o seu coração, que você pudesse crer com o seu coração, que você pudesse deixar com que Deus faça uma transformação no seu coração. Vamos ficar em pé?